No vídeo de hoje falamos de um cientista russo chamado Heinrich Ludwig, um cientista que teve acesso aos arquivos secretos do Vaticano, uma biblioteca existente por baixo da própria cidade. Mas antes, queria agradecer a Jack Fernando Mendonça, Pedro Karanikolov, Marcelo Ferreira Dias, Odlan Chacon, a Loba Negra, Gaita Harmónica, Nadir Siqueira e a Douglas Gomes. A todos vocês, o nosso muito obrigado e um forte abraço da equipa do Curiosidades e Mistérios. E sem mais demoras vamos visitar os arquivos secretos do Vaticano. Heinrich Ludwig era um cientista soviético. Aparentemente, o homem não apoiava o regime de Stalin e isso colocou-o em apuros e conflitos em mais do que uma ocasião. Era também famoso pelo seu amplo conhecimento do oculto e por o seu considerável conhecimento esotérico. Era também especialista nas antigas civilizações sumérias e etruscas, assim como um especialista de ervas medicinais. Durante a Segunda Guerra, esteve ligado ao desenvolvimento de tecnologia militar. Foi também um dos principais arquitetos soviéticos na construção de bases militares. No entanto, o capítulo da sua vida que o tornou mais famoso foi o momento em que o homem teve acesso aos arquivos secretos do Vaticano. Entre outras coisas, o homem terá encontrado várias evidências para a existência de extraterrestres. Os arquivos secretos do Vaticano são compostos por aproximadamente 85 km de corredores labirínticos, cheios de estantes incontáveis, todas elas cheias de documentos, livros, pergaminhos, textos históricos e muitas outras coisas. Documentos modernos, mas também documentos antigos e frágeis, manuscritos, textos e livros desgastados pelo tempo, muitos deles com vários séculos de existência. Os arquivos secretos do Vaticano são oficialmente conhecidos como o Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Foi originalmente construído em 1612 pelo Papa Paulo V. Sem dúvida, um enorme tesouro de informações coletados pela Igreja ao longo de milhares de anos. Documentos importantíssimos escondidos de toda a humanidade. Qual o motivo de tanto segredo? Será que a população do mundo não merece saber qual a nossa verdadeira história? Este vasto repositório de conhecimento contém documentos estatais, incontáveis registros históricos, documentos e textos acumulados pelo Vaticano, provenientes de todos os cantos do mundo. É hoje em dia mais uma fortaleza do que uma biblioteca. É repleta de bunkers subterrâneos impenetráveis, com apenas uma entrada que é fortemente guardada. Aqui existem documentos papais oficiais, como o feito em 1493 pelo Papa Alexandre VI, um decreto que dividia todo o mundo conhecido entre Espanha e Portugal. Outro exemplo é o de um pergaminho de quase 60 metros, um pergaminho contendo detalhes dos julgamentos dos Cavaleiros Templários, datado de 1307. Dizem que outro exemplo são as provas escritas de como Maria concebeu Jesus Cristo sem pecado. Durante séculos, foram completamente proibidos e fechados para o mundo, até mesmo para os funcionários da Igreja. Nem mesmo os cardeais tinham acesso a este tesouro de informações. Apenas em 1881, o Papa Leão XIII permitiu acesso à vasta biblioteca, mas um acesso bastante limitado e condicionado a apenas algumas pessoas. Para ter acesso a alguns limitados arquivos, é preciso ser um estudioso ou um pesquisador qualificado e reconhecido. Para além disso, tem de ser completamente examinado pela Santa Sé, um processo que pode mesmo levar alguns anos. Historiadores amadores, jornalistas, estudantes ou pesquisadores de sofá não precisam de se inscrever, pois estamos estritamente proibidos. Se alguém tiver a sorte de ter acesso garantido, entrará pela única entrada, uma porta fortemente guardada, conhecida como a Porta de Santana.
deverá declarar exatamente o que procura entre a volumosa coleção. Não é permitido o acesso a nenhuma outra sala para além daquela que necessita de visitar. Só se podem analisar 3 documentos dos vastíssimos catálogos, documentos meticulosamente escritos em latim ou em italiano. Se não encontrarmos o que procuramos, temos de esperar até o dia seguinte para tentar novamente. Existem limitações muito restritas sobre o que está disponível para leitura. Todos os materiais dos arquivos apenas são liberados para exibição pública após 75 anos, o que significa que documentos mais recentes são completamente proibidos. Na década de 1920, Heinrich Ludwig terá tido de alguma forma um acesso muito mais vasto do que aquele que um comum mortal pode ter. As razões para isso ainda permanecem desconhecidas. Enquanto lá estava, pesquisou variados materiais e deparou-se com algumas coisas muito sinistras e bizarras. Alega ter encontrado numerosos textos sobre alquimia e códigos antigos. Ainda mais estranho foi o homem ter encontrado manuscritos sobre OVNIs e alienígenas antigos. Estamos em 2020 e há apenas 5 anos atrás, se eu falasse com alguém sobre alienígenas, era considerado louco. Hoje em dia, já vai sendo um assunto mais debatido e facilmente aceite. Agora imaginem como seria em 1920. Este homem falou de alienígenas em 1920, uma época em que provavelmente 95% da população nem sabia o que isso era. Segundo Ludwig, havia mesmo textos a descrever em detalhe como e quando estes extraterrestres teriam visitado a Terra. Eles terão mesmo ajudado civilizações antigas, como os egípcios, os maias e os mesopotâmios. Algumas das informações que ele alegou ter eram sobre como as pirâmides egípcias eram máquinas de energia antigas. Afirmou ter encontrado registros históricos de uma espécie de armas nucleares. Armas que teriam sido usadas em tempos antigos. Teriam sido usadas, por exemplo, nas muralhas da Babilónia. Mais intrigante ainda é que o homem afirma ter mesmo tido acesso a planos de construção de naves extraterrestres. Nenhum deste material teria sido autorizado a sair dos arquivos do Vaticano, mas Ludwig aparentemente conseguiu de algum modo sair da biblioteca com as fotografias de alguns desses documentos. Outras coisas ele ia memorizando para depois as escrever. Alguns dos seus alunos comprovam que Ludwig falava a verdade. Chegou várias vezes a mostrar-lhes fotografias e frequentemente falava com eles sobre este assunto. O homem foi mesmo acusado pelo Vaticano de ser um espião. Foi por isso preso num campo de concentração, mais conhecido como um Gulag soviético, em 1938. Acabou por ser libertado para continuar o seu trabalho para o regime soviético, isto ainda durante a Segunda Guerra. Nunca mais falou sobre o assunto e levou com ele para o túmulo tudo o que sabia quando faleceu em 1973. A história de Heinrich Ludwig podia muito bem ter sido esquecida para sempre, se não tivesse sido divulgada pelo matemático soviético e também seu aluno Matthijs Agrest na década de 1950. A sua história foi também mencionada na publicação russa Sovercherno Sekretno, um artigo do escritor e jornalista Vladimir Kuchariantsev. Desde então, continua a ser abordado e discutido entre ufologistas e os teóricos dos antigos astronautas. É tudo bastante misterioso e é difícil saber qual a fronteira entre a realidade e a fantasia e em que ponto elas se fundem. No entanto, é um assunto bastante interessante. Atrevo-me a dizer que com a falta de mais informações e investigações, este será provavelmente mais um interessantíssimo assunto que permanecerá envolto em mistério. Seja qual for o caso, eu sempre me intriguei por que motivo estes documentos, livros e textos são escondidos da população. Qual será o motivo? O que será que eles contêm? O que é que nós não podemos saber? Seremos nós seres humanos inferiores? Será que todo o real conhecimento da história da humanidade está reservado para apenas algumas elites? Tudo isto são perguntas que eu sinceramente gostaria de ver respondidas.
chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se chegaram ao canal através de uma sugestão do YouTube, não se esqueçam de subscrever e clicar no sino das notificações. Escolham a opção Todas as notificações. Desta forma, não perdem os novos vídeos. E meus amigos e amigas, nestes tempos conturbados de pandemia, o meu desejo é que fiquem seguros junto daqueles que mais amam. E despeço-me até ao próximo vídeo.